Jesus, Pastor Cristian novamente aqui para poder compartilhar com você aqui na sequência conteúdo da terceira lição do módulo 3 da Escola de Líderes, né? Conteúdo da terceira lição do módulo 3 da Escola de Líderes. Nós estamos estudando Princípios para uma Liderança Eficaz 3. Okay? Princípios para uma Liderança Eficaz 3. Então nós vamos rapidamente à introdução. Acabamos de fazer aqui o raciocínio por princípios, então agora a gente vai para a introdução. Ok? Então vamos lá. O discípulo líder deve crer naquilo que Deus lhe mostrar e permanecer firmemente fiel e leal em todos os seus relacionamentos, principalmente com Deus. Quando o líder é fiel aos projetos de Deus, a visão que Deus lhe confiou, usufruirá a boa disposição de Deus e de seus discípulos, que compreenderão a sua visão. Será bem-sucedido nos seus empreendimentos, recebendo a recompensa, apesar de quaisquer dificuldades que possam ser encontradas ao longo do caminho. Ok? Nesta lição, veremos 3 últimas qualidades e características de um líder modelo. Então, nessa lição, a gente vai poder aqui estudar, aprender sobre 3 últimas qualidades e características de um líder modelo. Primeiro exemplo que a gente vai trabalhar aqui é o exemplo de João Batista, um modelo de intrepidez. João Batista, um modelo de intrepidez. João Batista começou seu ministério profético não somente com a mensagem positiva, anunciando a chegada do Messias, mas também chamando confrontadamente as pessoas para o arrependimento. Teria sido bem mais fácil e seguro simplesmente proclamar as boas novas, mas João foi obediente ao ministério profético que desafiou a indiferença e o pecado humano. Seria mais fácil para João Batista, né? Apenas trazer uma mensagem de boa nova, né? De boas notícias. No entanto, João Batista foi levantado por Deus para trazer uma mensagem de confronto, uma mensagem de arrependimento que levava o povo à época, né? Principalmente governantes, líderes, ao arrependimento. João Batista, a exemplo de Jesus, confrontou a hipocrisia religiosa, confrontou governantes como Herodes, né, que estavam ali cometendo pecados considerados gravíssimos. Ok? No Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Do 1 até o 20. Lucas 3, do 1 até o 20. A gente vê aqui, né, uma narrativa sobre o ministério de João Batista, né? Aqui vai dizer, né? No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi frutos dignos de arrependimento.
E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então a multidão o interrogava: que faremos, pois? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Chegaram também uns cobradores de impostos para serem batizados e lhe perguntaram: mestre, que devemos fazer? Respondeu-lhes: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Então uns soldados o interrogaram: e nós que faremos? Ele lhes disse: a ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, o vosso pagamento. Então o povo na expectativa, estando o povo na expectativa, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de lançar João no cárcere. Então aqui o relato de Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao 20, que traz aí um excelente conteúdo sobre o ministério de João Batista. Características fundamentais do ministério de João Batista, ou João o Batista. Primeiro, ele pregava o que não era popular. João Batista pregava uma mensagem não popular, repreendendo os hipócritas e religiosos. Número 2, João Batista chamou as pessoas para o altruísmo, para se desprender do materialismo, quando ele vai dizer, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. João Batista também denuncia a desonestidade, Versículo 12 e 13, não peçais mais do que você está ordenado. A ninguém tratei mal, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. João Batista, ele exigiu uma administração equitativa, justa, reta, de autoridades, conforme o versículo 14, que a gente acabou de ler. Então, João Batista exigiu uma administração equilibrada, justa, reta, das autoridades à época. O que mais? Uma outra característica de João Batista, do líder João Batista, ele enfrentou a imoralidade na liderança. Quando a gente vê lá em Marcos, capítulo 6, versículo 18, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 18, vai dizer: pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Olha só, Herodes estava tendo um caso aí com a mulher do seu irmão, imagina, um pecado gravíssimo, E João Batista enfrentou a imoralidade na liderança. Então, características da liderança de João o Batista. Segundo personagem que a gente vai estudar aqui, o apóstolo Paulo, O apóstolo Paulo, um modelo de compromisso total. Olha só, o apóstolo Paulo, um modelo de compromisso total. Paulo se converteu a Cristo na sua viagem a Damasco.
A partir daquele momento, passou a ter Jesus como Senhor e Salvador e dedicou a sua vida a obedecer-lhe. Ele estava totalmente comprometido com o seu chamado para pregar o Evangelho e estabelecer células, ou podemos dizer igrejas, pelo mundo conhecido. Uma das maiores qualificações de seu caráter foi a de que ele viveu o que escreveu, né? Uma das maiores qualificações do caráter de Paulo é que Paulo vivia aquilo que ele pregava, né? Não era apenas um discurso, mas ele realmente colocava em prática os seus ensinamentos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19, Paulo, diante do rei Agripa, ele vai dizer: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então aqui, diante do rei Agripa, Paulo declara a sua fidelidade para com a visão que Deus havia confiado a ele. Então, diante do rei, Paulo, ele demonstra a sua lisura, né? Alguém que era totalmente comprometido com o reino e com a visão que Deus havia lhe confiado. Então, Paulo foi um dos maiores plantadores de igreja, né, à época, e que deixou para nós pelo menos 4 conceitos básicos de sua liderança. 4 conceitos básicos da liderança de Paulo. Vamos lá. Primeiro, Paulo estava comprometido com os objetivos e com o espírito de seu chamado. Olha só o que diz em Filipenses 3, do 7 ao 8. Filipenses 3, do 7 ao 8. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Papai, eu queria aquele controle remoto, aquele controle que dá para colocar o celular, aí dá para jogar aí lá na loja. Ah, tu quer um controle para poder colocar o celular. Só que agora o pai não pode ver isso, tá? Fecha a porta ali para o pai. Então, amados, Paulo estava comprometido com os objetivos e com o espírito de seu chamado. O que Paulo havia considerado lucro tornou-se sem valor, né? Imagina o que ele escreveu aqui aos Filipenses. São Paulo era o tipo da pessoa que estava disposto a abrir mão de qualquer coisa, perder qualquer coisa, por amor a Jesus Cristo, né? A palavra de Deus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo e foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou o campo, né? O reino de Deus também é semelhante a uma pérola de valor. E Paulo sabia que havia entendido, descoberto, né, que Jesus é essa pérola de valor. Jesus é essa preciosidade. E quando Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, né, quando veio aquela luz do céu, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali, Paulo, que ainda se chamava Saulo, ele teve um encontro com aquela luz gloriosa de Jesus, e ali então ele tem a sua vida transformada. Ele vai ficar 3 dias ali na casa, vai ficar um período de tempo ali na casa de Ananias. Ananias não, né? Isso, exatamente, Ananias, né? Atos 9, versículo 17. Paulo ficou alguns dias ali na casa de Ananias, até que se caíram as escamas dos seus olhos. Paulo foi cheio do Espírito Santo, recuperou a visão, e aí então, depois de recuperar a visão, ele começa de perseguidor, ele se torna agora um perseguido, né? Porque agora ele começa a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo estava disposto a abrir mão de qualquer coisa, né? Ele tinha por perda todas as coisas pelo conhecimento desse maravilhoso Jesus Cristo. Ok?
Então era alguém totalmente comprometido, né? Comprometimento. Eu gosto muito de um exemplo que eu aprendi há muito tempo atrás, né? Sobre a omelete de bacon. Né? Você já ouviu falar na omelete de bacon? Na omelete de bacon, para que seja confeccionado, né, uma omelete de bacon, nós vamos ter a participação de dois personagens. Um se envolve e o outro se compromete, né? O que se envolve é a galinha, né? A galinha, ela dá o ovo, ela cede o ovo, ela doa o ovo para a omelete, mas ela não participa da omelete, ela só doa o ovo. Já o porco, para poder participar da omelete de bacon, ele precisa dar a sua própria vida, né? Isso fala de comprometimento. A galinha, na omelete de bacon, ela se envolve, o porco se compromete, quando ele dá a sua vida. Paulo era alguém totalmente comprometido com o reino, com a pregação do evangelho, com a visão que ele havia recebido de Deus, com o chamado, com a vocação que ele havia recebido do Pai Celestial. Número 2, Paulo traduzia seus objetivos para a vida de seus discípulos. Olha só o que diz em 2 Timóteo 1, do 1 ao 2. 2 Timóteo, capítulo 1, do 1 ao 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo traduzia seus objetivos para a vida de seus discípulos, né? Então, aqui a gente vê o exemplo, Paulo escrevendo uma carta personalizada para um discípulo chamado Timóteo. Paulo estabelece um modelo para a preservação da doutrina do Evangelho, que deveria ser passada a sucessivas gerações, sem acréscimo ou alterações. Né? Aqui escrevendo a Timóteo, ele vai dizer também, né? Fortifica-te na graça em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste, aprendeste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. É a terceira característica da liderança de Paulo. Paulo mostrava-se paciente em toda dificuldade encontrada para alcançar seu objetivo. Então, a terceira característica de Paulo foi a sua paciência, né? A paciência que ele demonstrava em todas as dificuldades encontradas para que ele pudesse alcançar o objetivo pelo qual ele havia sido chamado. Olha só o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 11. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Capítulo 11, do 23 ao 33. Capítulo 11, de 2 Coríntios, do 23 ao 33. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de assaltantes. Em perigos entre patrícios. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes,
em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. Mas por uma janela da muralha desceram-me num grande cesto e assim escapei das suas mãos. Então, aqui um relato, né? Um relato tremendo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, sobre a paciência e a dificuldade, né? Nas dificuldades, nas guerras que Paulo enfrentou. Paulo, a exemplo de Jesus, né? Sofreu e padeceu muito, né? Foi um dos apóstolos que mais sofreu por amor a Jesus Cristo. E finalmente aqui, número 4, Paulo estava aberto a mudanças culturais. Paulo estava aberto a mudanças culturais, sociais e políticas. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 9, do 19 ao 22. 1 Coríntios 9, do 19 ao 22. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, sem violar os princípios da palavra, Paulo iria aonde fosse para entrar no mundo dos outros e guiá-los à salvação. Ele se refere à sua própria pessoa como exemplo de abnegação por amor ao próximo. Então aqui um exemplo, né? Paulo estava aberto a mudanças culturais, mudanças sociais e até mesmo mudanças políticas. Ele estava aberto ele estava sujeito a agir como um camaleão, né? Ele fazia de tudo para com todos, né? Para com os judeus ele se comportava como um judeu. Para com os livres ele se comportava como alguém livre, né? Para aqueles que estavam debaixo da lei, se comportava como alguém que estava debaixo da lei. Para com aqueles que estavam sem lei, ele se comportava como alguém sem lei, né? Ele fazia de tudo. Entre os fracos, ele se comportava como um fraco. Ele fazia de tudo para ganhar a todos, né? Então aí o exemplo do apóstolo Paulo. Amados, eu vou fazendo mais um corte aqui na nossa aula, vou dar mais uma pausa e eu volto na sequência aqui para finalizar esse conteúdo. Beijo no coração.